Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos de volta com mais um programa Imóveis e Design direto dos estúdios O Presente. Lembramos que esse programa vocês podem acompanhar através das nossas redes sociais e também através do nosso site. Esse programa que tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. É isso aí, hoje estamos com elas, colaboradoras da Activa Corretora de Imóveis, junto comigo a Sara Tomé e também a Luana Tomé. Veio as duas hoje para falar sobre design e sobre contratos. Então a gente vai estar bem amparado hoje para tirar dúvidas sobre o que as pessoas podem e não podem fazer num imóvel alugado, tanto residencial como comercial. Primeiramente, Sara, um prazer te receber mais uma vez aqui batendo um papo com a gente. Olá Wesley, tudo bem? Prazer é todo meu sempre estar aqui com vocês e mais uma vez para passar informações para as pessoas ter um pouco mais de conhecimento sobre a questão que envolve principalmente a alocação, no sentido de o que pode e o que não pode fazer dentro do imóvel, né? Legal. Luana, também é um prazer te receber mais uma vez e hoje um assunto que eu acho que todo mundo que aluga tem o interesse de saber o que pode e o que não pode, né? Com certeza. Obrigada por estar mais uma vez aqui. Fico muito feliz de compartilhar informação de qualidade. E hoje, com o respaldo aqui da minha mãe, a gente vai passar para vocês um pouco do que pode, o que não pode fazer. E eu vou estar aqui para falar para vocês tudo que a gente também consegue fazer nesse universo da arquitetura em ambientes alugados. Sara, falando já dessa parte do pode e não pode, o que o inquilino pode fazer sem precisar de autorização? Bom, ele pode mexer em qualquer ambiente que ele quiser, desde que ele não faça nenhuma alteração estrutural, né? Então, por exemplo, ele pode furar uma parede, desde que essa parede não tenha algum revestimento, né? Caso ele venha furar esse revestimento, ele tem que estar ciente de que no término desse contrato ele vai ter que fazer a reposição do mesmo, né? Então, ele pode estar, por exemplo, contratando uma arquiteta, né? E podendo estar realizando um projeto de interiores com móveis planejados, né? A gente sempre fala que a nossa casa é um ambiente onde a gente tem que se sentir bem, independente dela ser nossa ou não, né? Então, tem muitas pessoas que fazem esse planejado dentro de casa, né? Então, as pessoas podem estar fazendo móveis planejados desde que não interfira na parte estrutural, né? Ou seja, não altera uma parede, não altera uma janela, parte elétrica, parte hidráulica, qualquer coisa que ela for fazer dentro do imóvel e ela causar algum dano no estrutural, ela vai ter que assumir a responsabilidade, né? Por exemplo, assim, vamos dizer que ela fura uma parede e atingiu lá um cano de água. Então, isso foi um dano que ela causou. Então, sim, aí ela é responsável, né? É necessário que a pessoa entre em contato com a imobiliária ou com o proprietário para fazer alguma alteração no imóvel? Depende do tipo de alteração, né? Se mexer no estrutural, o primeiro passo é realmente entrar em contato com a imobiliária, né? E aí sim a gente tenta negociar com o proprietário. Mas normalmente quem for fazer alguma alteração estrutural, ela já faz antes de entrar no imóvel, né? Essa negociação ela já acontece antes. E existe alguma cláusula ou alguma parte no contrato que determina isso, referente a alterações no imóvel? Sim, sim. Se essa alteração ela for estrutural, ela precisa constar. Precisa estar bem certinho o acordo que foi feito entre o proprietário e entre o locatário, né? E nós ali intermediando. Então, quanto mais informação dessas mudanças, melhor para as três partes, né? O responsável por qualquer dano é a pessoa que está alocando o imóvel, então, de qualquer... Depende quem vai assumir essa reforma, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, ela se interessou pelo imóvel,
e ela tem algumas particularidades dela e ela negocia com o proprietário. Não, eu vou fazer a reforma, né? Eu quero lá quebrar uma parede, eu quero trocar o piso. Então, ele vai ser o responsável por isso, né? Agora, se o acordo foi entre eles acertado que eu mudo o piso, mas tem que o proprietário, vamos dizer, né? Eu vou lá, eu concordo em alterar o piso para você, mas eu quero que seja esse piso e o meu pedreiro, né? Ou alterar uma parede, tem que ser eu que vou mandar fazer. Eu quero acompanhar, o proprietário decide. Então aí ele fica com a responsabilidade, né? E aí a gente consta o que foi negociado também até em questão de valor, né? Porque normalmente quando acontece esse tipo de acordo, existe uma negociação também na questão do aluguel, né? Quais tipos de reforma que são necessários aí que se avise previamente realmente o proprietário da casa, viu? Eu estou mudando tal coisa na casa e pode ser feito? Pode, se o proprietário autorizar, tudo é possível, né? Troca de porta, né? Se você quiser alterar uma porta de lugar, eu quero reformar todo o banheiro. É claro que o proprietário vai ficar feliz se aquela reforma é uma benfeitoria, né? É óbvio que ele não vai deixar, né? Mas tudo tem que ser, que nem eu falei, né? Tem que ser sempre bem acordado, e isso tudo tem que ser bem descrito, ou no contrato lá no início, ou até num aditivo, se tiver vigente o contrato, né? Falando assim, em questão profissionalmente, eu acho que principalmente intervenções em parte elétrica e hidráulica, porque é um sistema interligado, né? Então, a partir do momento que eu estou mexendo em algo existente e eu quero fazer uma ampliação ou fechamento, em um caso de um fechamento de ponto, né, precisa ser bem feito, porque isso pode, como é um canal final da rede de esgoto da casa ou uma rede de água ali, ele pode causar um vazamento que pode ir caminhando, entre aspas, né, para outros pontos da casa. Então é muito importante que nesse momento a pessoa tenha a consciência de que nessas interferências são muito importantes de serem documentadas e que elas têm um papel fundamental dentro da residência, né? Então ter essa ciência no momento que vai fazer isso, né? Investimentos permanentes que são feitos no imóvel, vamos citar aí talvez troca de piso, uma torneira, não sei, porta, isso daí a pessoa pode retirar ou querer retirar depois quando vai sair do imóvel? Se ela troca... Depende do acordo, né? Depende do acordo. Se houve negociação de valor de aluguel, aí permanece no imóvel, né? Vamos dizer assim, a casa custava lá R$2.000, então por 2 anos o locatário vai lá e ele coloca o piso que faltava na piscina, por exemplo, né? O revestimento. O locatário vai colocar o piso, mas por tanto tempo eu vou pagar menos de aluguel, entende? Então aí esse piso permanece na casa. Agora, é claro que ele também não vai fazer isso, né? Dificilmente um proprietário vai aceitar a pessoa arrancar o piso. Então normalmente essa negociação é o proprietário que arca com a despesa, né? Mas, por exemplo, se ele quer uma torneira específica, ele coloca o que ele quer usar, o dia que ele sai, ele tira. Ou um chuveiro específico, né? Coloca, depois do dia que sai, ele tira e volta o que tinha antes, né? Um exemplo bem fácil de ilustrar isso é o que está acontecendo no escritório hoje, né? Todas essas intervenções são por nossa conta e risco. Então, a partir do momento que a gente sair de lá, a gente tem que devolver a sala na integridade original. Então, sem as divisórias, com a porta que estava lá, sem adesivo na parte externa, nas janelas, né? Então, tudo isso a gente tem que devolver. A pintura também, né? Por mais que seja uma coisa simples, a gente tem que devolver da forma como pega. Tá, mas assim, vocês estão fazendo um trabalho excelente lá na sala. Aí vão pensar que o proprietário vai falar assim, não, eu quero que vocês tirem todas as paredes que vocês colocaram, deixa só um barracão. Vai ter lógica? Ele tá no direito. Ou vocês, quando vão sair, vocês já falam, não, a gente vai tirar tudo aqui, vamos deixar como a gente...
É muito dessa Dá questão pra, de dá pra força. acordar também, dá para acordar também com o proprietário, né? Aham. Mas obviamente que a gente não quer sair dali tão cedo. Por favor. Deus me livre, tá louco? Porque assim, olha, um tempo atrás a gente já teve que sair de uma sala e para outra, né? E o Beto também tinha acabado de fazer a reforma. Sim. Então assim, ele acabou sendo pouco prejudicado, né? Aham. Mas teve que deixar, né? Em situações assim, né? Investimento de vocês na sala. Existe algum abatimento de valor de aluguel? Como que é feito esse acordo? Onde entra a parte que o proprietário arca com alguma despesa do imóvel também? Então, como eu citei essa questão do piso, né? A gente fez uma locação recentemente que uma parte da casa ela não estava terminada. A gente levou, acho que uns 3 meses negociando essa reforma. E quem assumiu toda essa despesa? A proprietária. Mas ela especificou o que ela queria, né? Ela falou, eu quero esse piso, eu quero essa janela, essa porta. A minha arquiteta, inclusive, ela quer acompanhando, né? Aqui você vai abrir a porta para dar acesso ao quarto. Então, assim, tudo ela foi determinando, né? Como ela queria, com quem que ela queria que fizesse, onde comprasse, tudo certinho. E aí a gente determinou um valor mensal para descontar do inquilino. E ele vai assumir, então, essa reforma, né? E Luana, como que entra vocês aí, com o trabalho de arquitetura, nesses imóveis alugados, né? Porque acaba sendo talvez até uma pena você investir tanto num imóvel que não é seu, mas você quer, como a Sara falou no início, deixar ele com um ambiente legal, gostoso, porque Sim, afinal de contas você está morando lá, né? Como é que é esse papel de vocês aí? A gente entra no sentido de dar orientação para o cliente, né? Então, o exemplo ali que aconteceu dessa proprietária, né? Ela tinha uma profissional orientando ela nesse sentido. Então, quando é um imóvel já construído, né? Então, orientar, aqui a gente pode mexer, mas tem que lembrar que aqui tem uma estrutura, né? Elétrica, hidráulica, principalmente a hidráulica, que é bem complicada de resolver quando ela é afetada, né? Então, a gente entra no sentido de propor para o cliente um ambiente comercial. Vou entrar nele, mas a pessoa não vai fazer um grande investimento sem querer estar ali por um certo período de tempo. A não ser que aconteça casos como o do escritório, que foi vendido e nós tivemos que sair. Sim. Então, nesse caso, a gente recebeu um ressarcimento da empresa que comprou. Mas nesse sentido, a pessoa não vai com... daqui 1 ano eu vou sair daqui, Sim. né? Ainda mais quando é um valor alto de investimento. Então, a gente entra no sentido de orientar o cliente e de remanejar o espaço da melhor forma que ele possa aproveitar dentro daquilo que já existe. Porque não tem como a gente chegar com uma patrola lá dentro e quebrar tudo, né? Então, nesse sentido, a gente vai conduzindo e guiando essa obra, né? O que vocês conseguem alterar dentro do imóvel alugado? Acho que imóveis planejados seriam algo mais prático, né? Mas parte de iluminação, jardinagem, não sei, quais os trabalhos que vocês conseguem fazer dentro dessa A gente dessa pode mexer com pintura, a gente pode mexer com acabamentos líquidos. Hoje tem muita opção no mercado também com esses acabamentos, né? É uma casa que permite a gente fazer, é uma casa que tem a laje, né? E eu quero fazer um rebaixo de gesso para melhorar a iluminação do meu espaço. Posso fazer, mas tendo a ciência de que aquilo ali, quando eu sair, possivelmente vai ser removido, né? Ou em acordo com o proprietário pode ser mantido, né? Mas tudo isso em uma conversa, né? Combinado não sai caro. Sim. Então, pinturas, na parte de iluminação também entra. Deixa eu pensar o que mais. Na parte externa ali a gente consegue mexer na parte de paisagismo, quando há possibilidade, né? Mas o layout do ambiente, a gente consegue prever uma melhor distribuição, falando especificamente de espaço comercial, né? E também assim, eu gostaria de repente trocar um revestimento, ou trocar um acabamento de banheiro. Tem imóveis que tenham móveis já planejados dentro do imóvel, né? Tem a possibilidade da gente reformar esse imóvel aqui numa cozinha ou num banheiro,
tudo conversa com o proprietário, a gente propõe, como profissional a gente propõe, porque é algo que vai trazer um valor agregado para o imóvel e vai melhorar o uso da pessoa que vai estar ocupando ali por aquele tempo, né? Então, tudo isso a gente consegue ir trabalhando. Sara, quais os prejuízos ou os danos, enfim, que a gente pode tratar referente à pessoa que alugou o imóvel e realizou uma revolução na casa, enfim, no imóvel alugado, sem avisar? Por exemplo, aluguei uma casa, não tinha um banheiro a mais, eu fui lá e coloquei um banheiro. Não tinha piscina, eu fui lá e coloquei piscina na casa. Quais os riscos de ele fazer isso daí sem avisar, e daí eu chego o proprietário da casa e falo, meu Deus, o que você fez com a minha casa? Tem muitos que tiram parede, né? Essa parede está me atrapalhando, eu vou tirar ela daqui. Olha, eu vou falar para você que raramente isso acontece. A pessoa que mexe muito no estrutural da casa, ela vem comunicar. Tá? O que tem muito acontecido é de, por exemplo, a gente ter imóveis onde a cozinha é toda revestida com porcelanato e a pessoa furar esse porcelanato. Então isso é complicado, porque ela furou, ela tem que fazer a troca, ela tem que repor, independente de ser cozinha, né? O problema é que você nunca consegue achar o mesmo revestimento, né? Então aí que é uma luta nossa em alguns imóveis, né? Mas assim, de estrutural a gente não tem tido problema. A gente sempre tem acordado antes, né? Não, pelo menos desde que eu estou no escritório, a gente nunca teve uma situação. Mas eu acredito que exista, né? Eu acredito que exista. E aí, assim, o prejuízo é grande, né? Uma piscina talvez nem tanto, porque a piscina fica, longe, né? Fui longe. A piscina agrega, né? A piscina agrega. Agora, de repente, uma parede aí já complica, né? Porque, assim, a gente tem que dar garantia pro nosso proprietário, né? Eu sempre falo, eu não dou garantia do aluguel, mas do teu imóvel eu tenho que dar, né? O que o locatário causou de dano pro imóvel, eu tenho que dar garantido pro meu proprietário. E você citou em relação à cozinha, de furos na parede, né? Tem muitos móveis aéreos, né, que você acaba prendendo. E como que vai fazer isso sem furar? E se furou, vai trocar só a peça? Isso é até uma orientação que eu posso dar para os proprietários que têm interesse em construir para locação. Não façam revestimentos mais na cozinha. Isso era uma exigência que existia para casas de BNH. Quando houve a criação desse conjunto habitacional, né? Então, hoje já não se precisa mais fazer isso. Então, e existem outras formas da gente fazer. Por exemplo, o que agrega muito mais dentro da casa do que se fazer uma cozinha com porcelanato todo revestido, que sai mais caro revestir, é você fazer uma cozinha. Deixar um móvel lá para a pessoa. Tem muita gente que procura o imóvel com móveis dentro. Então você pode fazer, não precisa fazer uma coisa assim estrondosamente linda e maravilhosa. Cara, precisa fazer o básico para a pessoa usar o dia a dia. Usual ali. Faz um armário embaixo, gaveta, pia, faz um tampo de granito, que vai ser muito mais útil, muito melhor para a pessoa usar. E faz sem esse revestimento na parede, porque o granito já vai ter a proteção da roda-banca dele ali na parede, né? Para não ter esse contato. Por que se coloca o revestimento nas pias ou nas áreas molhadas? É para evitar que essa água ela penetre na parede e atravesse as camadas dela ali e apareça em outro ambiente. Então eu tenho um banheiro e do lado eu tenho o meu quarto. Então é colocado esse revestimento ali para que essa água ela não, a gente chama de percolação, que é um tipo de patologia na construção civil, que a água vai caminhando por entre as moléculas do concreto já seco, já duro, né? E isso acontece também quando tem um vazamento, então ela vai indo, né? Para algum lugar tem que ir. Então pensando nessas questões. Então, tipo, a pessoa vem procurar a gente para construir, qual que é a finalidade do teu imóvel? Então, tudo isso a gente já vai pensar. Outra situação que hoje está sendo muito usado é o box até o teto.
evita mofo, você não precisa revestir o banheiro inteiro, precisa revestir só a parte do banheiro. Então são... Do banho, né? Isso, o box até o teto. Sim. Então você só reveste dentro do chuveiro. Aham. Não tem que necessariamente furar do lado de fora. Porque esse é um problema muito recorrente. E por mais que a gente fala... Apesar de que, por exemplo, o banheiro, mesmo que tenha todo esse problema do mofo, e tem ainda porque acontece no teto, né? Aham. A pessoa, quando sai, ela tem que fazer a pintura dele, né? Então, banheiro é até bem simples de resolver, né? Na cozinha, o que a gente também sugere, então? Não fazer todo revestido, mas fazer só na parte molhada, né? Eu ia até comentar, talvez você deve saber até melhor que eu, né? Mas existem tintas, né? Impermeáveis, existem alguns azulejos que você consegue colocar só na parte da pia e... Acho que são até de colar, não sei se são bons, se não são, mas eu já vi algo nesse sentido, assim. Tá? Se for, a Luana não gosta muito. Papel de parede, esses adesivos, ela fica brava. Por favor, gente. Não, bom saber. Mas você pode fazer, tem casos que são feitas do piso até uma certa altura, né? Era exigido até um tempo atrás, até 1,5 m você fazer o revestimento na cozinha, né? Ou até o teto. Hoje já não precisa mais. Mas tem gente que quer fazer, tem o caso de um apartamento que ele tem essa faixa assim na parede com um azulejo, né? Só que daí vem aquela questão, a pessoa vem com uma cozinha com uma altura maior ou menor. A gente não tem como saber. Então, por isso que eu, como arquiteta, recomendaria você, proprietária, que pense em fazer, construir para alugar, faça uma cozinha. Isso aí é uma mão na roda para quem tá buscando alugar, sabe? Sim. E é um diferencial dentro do teu imóvel também. Hoje, na verdade, a gente tem bastante procura por imóveis que tenham cozinha planejada. Uma época atrás você não encontrava, hoje tem bastante procura. Então é bem interessante como isso vai alterando também, né? Eu até vejo assim, né? Que a parte de cozinha, como é algo usual, lavanderia, também não teria por que não ter, né, no imóvel. Acho que fica prático, né? Sim. E agora, lógico, né? Quarto, isso daí já é uma coisa bem mais pessoal, né? Essa questão da própria cozinha, no banheiro também, que é algo que a pessoa vai usar. Tu deixa ali, você evita de se incomodar com essa questão de troca de azulejo, troca de porcelanato, enfim, né? Que isso aí é uma situação chata, porque, que nem a mãe comentou, né? Você vai lá procurar, não tem o mesmo lote do piso, né? Sim. Aí fica lá se tem mesmo assim, dá diferença de cor. Pelo uso também, né? Com certeza. E você, às vezes tem a mesma peça na loja, mas ela não é do mesmo lote. Então a cor dela vai mudar também. Sim. Então daí você tem essas coisas que vão, de certa forma, empobrecendo o imóvel. Quando você se trata ali da locação, né? Então, tipo, pensar se é uma casa assim que você constrói um padrão um pouquinho melhor, pensar nessa situação tipo assim, às vezes as pessoas elas pensam, mas vou deixar ali o móvel vou gastar com uma cozinha e nem vai ser meu, nem vou usar. Mas bota na balança, né? Sim. O incômodo que você vai ter versus você lá investir uns 4, 5 mil a mais, fazer uma cozinha. Não precisa ser uma cozinha nossa, cheia de coisa. Precisa ter ali pra pessoa usar. E detalhe, né? A pessoa alugou com a cozinha, ela vai ter que devolver com a cozinha, né? Do jeito que ela recebeu. Sem faltar porta, sem faltar uma gaveta, né? Vai ser mais ou menos isso. Quais as mudanças hoje estruturais no imóvel que são mais fáceis de reverter? A parte de pintura é o básico, isso daí? Acho que de todas é a mais fácil. É o sagrado, né? Tipo, só se a pessoa entrar, o locatário entrar no imóvel e não for uma pintura nova, né? E mesmo assim, se ele causar algum dano, mesmo que não seja pintura nova, se ele fizer um furo na parede, ele já vai ter que fechar aquele furo e vai aparecer. Um furo que a gente fala assim, numa proporção... Para pôr um quadro. Grande, Não, mesmo para pôr um quadro ou uma cortina, ele vai ter que acabar pintando, porque ele danificou a parede, né? Eu vejo hoje que buraco em parede tá difícil de você resolver esse problema, né? Porque para tudo você acaba fazendo um buraquinho. Para colocar um quadrinho aqui, ou uma cortina, como tu falou. E isso daí acaba... Você tem que entrar ciente de que você vai ter que devolver de alguma forma melhor. E também, assim, na parte do aluguel, até no escritório orienta a fazer. O proprietário, quero deixar meu imóvel para alugar.
deixa pintado. Porque é uma forma de você manter o imóvel a longo prazo, né? Então, tipo assim, a pessoa entra, tá o imóvel limpinho, tá pintado, bonitinho. Então, quando ela sair, ela vai ter que fazer aquilo de novo, né? Então, é uma forma de manter sem você ter muito despesa por um longo prazo ali, né? E a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas ela tem que saber que ela tem que devolver como é que tava, né? Luana, falando do seu trabalho, o que você diria para as pessoas que estão alugando um imóvel hoje e querem deixar ele com aquela cara de seu mesmo, né? E sem se preocupar depois com todo o transtorno de, ai meu Deus do céu, a Sara vai ligar para mim e vai falar que eu tenho que reformar a casa inteira aqui. O que você daria de dicas aí pro pessoal? Hoje existe muita opção de você fazer coisas sem muita invenção, né? A pintura, que é o básico, que é muito fácil de fazer, você pode personalizar do jeito que você quer. Se você procurar no Pinterest, tem várias referências que você pode fazer dentro da sua casa com um baixo custo, né? E com o intuito de deixar essa casa mais sua, mais a sua cara, com mais personalidade, né? Em questão de iluminação, é um pouco limitado nesse sentido, porque se a gente vai morar em um ambiente que ele tem a laje, então a gente tem que pensar que se eu quero mudar essa luz, eu vou ter um furo nessa laje ali, né? Então, eu preciso comprar, quero trocar mesmo assim, então pensar em uma iluminação que vai fechar esse buraco ali, vai atender, né? E me contratar, porque daí você vai ter o suporte 100% ali, né? Para fazer todas essas intervenções e também pensando no custo dessa intervenção, né? Então, hoje eu trabalho com um formato de projeto que é mais completo, a gente acompanha por um período maior, né, presta essa assessoria no momento da execução e a consultoria, que ela é mais rápida, né? Então, tipo, a gente vai dar a orientação, a gente vai mostrar para o cliente os acabamentos que dá para usar ou não e ele executa se ele quer, né? Então, a gente consegue fazer isso hoje. Tem essa versatilidade de trabalhar, né? Sem a Sara pegar no pé e falar que ela destruiu a casa. Exatamente. Né? Mas assim, ó, a gente acha que que é brincadeira, mas olha, uma o que faz o proprietário procurar também a imobiliária é essa questão da segurança, manutenção, né, do imóvel, sabe? Além, claro, da questão financeira, né, do aluguel. Mas hoje uma reforma pós-locação, ou seja, manutenção, ela sai bem mais cara do que um aluguel, né? Porque hoje uma pintura se o locatário pegou o imóvel todo pintado, ele tem que fazer toda a pintura. Sim. E isso não é barato, sabe? Então, assim, a gente às vezes acaba se estressando um pouquinho a mais, mas no fim a gente sempre resolve, né? A gente sempre dá um jeito. Então, é um dos detalhes que o proprietário acaba procurando a imobiliária justamente por isso. E quais as dicas que você daria, Sara, para a pessoa que está alugando o imóvel e não cair nessa de, eu vou fazer do jeito que eu quero aqui? A dica é, se ele quer fazer algo, ele faça tudo documentado em comum acordo. Se ele, por exemplo, fazer alguma mudança estrutural, que ele nos procure para conversar, né? Que a gente vai tentar chegar num meio termo, né? Para tentar atender o que ele quer, mas também não deixar o proprietário insatisfeito, né? Então, nos procure para a gente, mesmo durante a vigência do contrato, para a gente documentar, fazer um aditivo que vai ser feito essa alteração em acordo com o locador, né? E para que quando ele sair, o que vai ser feito com essa mudança, né? Se ele vai precisar reverter ou não, porque às vezes ele melhorou o imóvel, então não tem por que ele reverter. Se isso tiver documentado, é um gasto a menos que ele vai ter depois lá no final, né? Então é importante sempre ter documentado qualquer coisa que ele for alterar na parte estrutural. Bacana, isso aí, gente, bate-papo legal para vocês sobre mudanças estruturais aí, mudanças que você pode fazer ou não dentro de um imóvel alugado. Já quero agradecer, Luana, muito obrigado.
A gente tem muito assunto ainda para a gente tratar. Com certeza faltou coisa para a gente comentar aqui sobre esses itens, mas são assuntos longos. Então, se você quer saber mais, continue ligado conosco, entre em contato com a Luana também. Ela vai te dar mais detalhes sobre o que você pode ou não pode fazer dentro do seu imóvel alugado. Obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado você que assistiu a gente até aqui. Se você é proprietário ou locatário ficou interessado em entender um pouco mais como funciona esses formatos de trabalho para o seu imóvel alugado, me segue lá, @arquitetaluana.interiores. Vou ficar muito feliz em te receber e compartilhar um pouco das minhas ideias com você. Isso aí, Sara. Muito obrigado também. A parte mais burocrática, né? Sim. Mas ela é uma garantia maior aí para quem está alugando imóveis, né? Para quem está querendo colocar seu imóvel no mercado, vale a pena contratar vocês e saber mais também, né, sobre o que pode e o que não pode ser feito. Né? Isso. Obrigado, Wesley, mais uma vez. E obrigado a todos que estão aí acompanhando os nossos podcasts, que sempre estão ali na liderança. Então, né? A gente agradece muito, fica muito feliz pelo resultado que isso tem gerado, né? E qualquer dúvida também pode nos procurar lá na Activa, né? Nós temos hoje nós alteramos o nosso WhatsApp, que agora é o mesmo do fixo, que é o 45-3254-4141. Então hoje o WhatsApp e o fixo é o mesmo número. Perfeito. E a equipe aumentando, então muita coisa acontecendo. Muita coisa, graças a Deus. Lembramos que esse programa tem o oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. Muito obrigado a todos vocês também que estão sempre ligados conosco. Quer saber mais sobre este e outros programas que nós temos dentro da nossa grade de programação aqui do Presente? Siga a gente através das nossas redes sociais, através do nosso site, para ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece em Marechal e em toda a nossa região. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.